Andressa, diga. Qual seleção entre todas as 48 da Copa correu menos até as oitavas? Olha, não sei qual correu menos, mas eu sei que a de Cabo Verde não foi. Porque que eles correram naquele jogo contra a Argentina foi loucura. Foi a seleção brasileira. Foi o Brasil. Eu tô sabendo. Neguerê, qual seleção desta Copa foi eliminada com 34% de posse de bola? Brasil. Andressinha, Meu Deus, qual seleção foi a 28ª em drible? Surreal pensar isso. É o Brasil. Sim, meus caros. É o Brasil. A seleção brasileira. Onde tá a nossa identificação, nossa identidade, né? Neguerê, qual seleção você vai ficar iludido em 2030? Já tô, né? Brasil, pô. Tá mesmo? Na cara. Tô. Ryanzinho voando em 2030, fala aí. Esquece, moleque. Deixa o moleque voar, porque não tem jeito, cara. É. Neguerê, tu, finish. Eu sou brasileiro, né, irmão? Eu sou clubista, não tem jeito. Eu não quero acreditar que a seleção brasileira acabou. Que não tem jeito. Não tem como. 5 vezes, porra, com a estrelinha no peito, com o caneco levantado. Então, mas aí você fala das 5 estrelinhas no peito. A pergunta que eu faço, principalmente depois dessa Copa, desses números aí que a gente trouxe na abertura do vídeo, o Brasil ainda joga como o Brasil? Não. Ótima pergunta. Aqui a gente vai tentar responder isso, porque se o assunto é futebol, se o debate é sobre futebol, é claro, é na Sky, porque a Sky é a casa do futebol, minha gente. E tudo que a gente falar aqui se relaciona. Já que a Sky é onde tudo se conecta, nada mais justo do que ser aqui, né? Muito tem bem. jeito. Bora lá? Bora. Então vamos lá. A gente vai discutir aqui sobre o futebol da seleção brasileira apresentado na Copa. Né? Um assunto aí que óbvio tudo que deu tudo errado. Está no nosso dia a dia aí nessa Copa, né? Entrar no avião deu errado. O que deu errado nessa Copa? A gente já sabe que é a pior campanha em 60 anos, né? O Brasil terminou como 11º colocado, sua pior posição desde 66, que também foi uma Copa que o Brasil ficou em 11º e na oportunidade caiu ainda na fase de grupos, porque era diferente, né? Eram 16 times participantes. E a pior campanha só tinha ocorrido em 34, que também foi início de Copa do Mundo, né? Ficamos em 14º. Mas aí, 60 anos que a gente não faz uma campanha tão ruim, né, gente? Essa foi a pior seleção que nós tivemos, será? Pô, pode se colocar no balaio, né? Eu quero acreditar que não, mas aí se você pega que é um dos piores aproveitamentos da seleção na Copa, não tem como não colocar no balaio, pô. O que nos ensina esse ano aí? Primeiro que a seleção brasileira ela perde identidade. Desde o momento que você tenta implantar algo que nunca foi nossa cara, o jogo europeu. Eu falo, é bacana. Mas você acha que é desse ano? Não vem um pouquinho de antes? Acho que não. Acho que é desse ano especificamente, não é por causa do... Então, mas você acha que é por causa do Ancelotti? É muito frio hoje, é muito vago você culpar o Ancelotti, tá? Falar que a culpa é dele. As peças em si não se comprometeram a jogar. Os caras não são burros. Os caras jogam na Europa. Então, se você joga na Europa, você sabe como é que é o esquema europeu de jogar. Talvez você colocar o esquema europeu de jogar na Copa, uma coisa é você jogar no clube lá. É totalmente diferente você pegar uma seleção. Eu acho que se você tirar o jeito, o nosso DNA de ir pra cima do drible, daquela coisa da leveza, quer um exemplo? Que todo mundo fala, você vai falar dele de novo, Ryan. O Ryan não foi o Ryan. O Ryan foi um defensor. Um cara que fez corredor pra ajudar o Danilo na função de marcação. E aí, é legal você citar do Ryan porque... Cara, o Ryan, ele surge como um jogador muito importante, mesmo que mais como defensor do que como atacante, por causa de uma lesão do Rafinha. Então, assim, a sensação que eu fiquei é que e é meio óbvio isso, a seleção chegou muito desorganizada pra Copa, em comparação, por exemplo, à Noruega. A Noruega bailou nas eliminatórias, inclusive, se não me engano, no grupo da Itália. E assim, voou. Teve um ataque absurdo. O Haaland tá fazendo gol à beça. Cara, não é da Copa. Ele veio no ciclo pra 2026 arrebentando. O que o Brasil fez no ciclo pra 16, sabe? Eu acho que passa muito por essa desorganização. A Ancelotti chegou faltando um ano pra Copa. A gente teve 4 técnicos em 3 anos e meio de um ciclo. E faltou o que a gente chama de unidade, né? Faltou uma identidade de uma equipe. E uma equipe tanto que não se repetiu, né? A gente só foi repetir uma equipe nas oitavas de final. No terceiro jogo, né? No jogo do Japão. Num ano de Ancelotti, ele não conseguiu. Tivemos várias baixas, né? Baixas
bem ruins, né? Estevão, Militão, Rodrigo, que eram jogadores de confiança tanto dele, mas pra fazer um esquema um pouquinho mais... Seguro. Não, e mais com essa de drible, com um pouco... O Estevão é puro drible pra cima de marcador. O Wesley que a gente perde também. Lateral ofensivo. Exatamente. E aí, quando o Wesley sai, muda completamente a característica da seleção. E a gente fica refém ainda no setor defensivo de jogadores mais velhos. E aí a gente tem uma questão física que compromete. Mas aí eu vou pro ponto, tá? Se temos um setor defensivo mais envelhecido, o Ancelotti teria bala pra chamar uma galera mais jovem pra bancar isso? Se o Zico tivesse chegado um tempo atrás, sim. Talvez. Então. Porque alguém que teria esse peito pra fazer isso seria o Ancelotti. Mas achei até estranho levar o Ryan. Gente, ele teve que levar o Neymar. Desculpa, ele teve que levar o Neymar. Eu acho que ele não quis levar o Neymar. Ele foi obrigado a levar o Neymar. Então, assim, a gente teve uma seleção fisicamente comprometida, com falta de identidade. E aí, várias coisas acontecem. Uma seleção pesada. Numa Copa do Mundo em que as outras seleções chegam com um sistema organizacional, com uma organização tática muito forte. A gente viu isso em todos os jogos. Tanto que a gente falou do jogo de Cabo Verde. O comprometimento de Cabo Verde com o jogo em si que eles estavam disputando era muito maior do que o nosso. Eu pego o recorte de todas as seleções africanas, tá? O comprometimento tático deles é perfeito. O Japão tem um esquema tático muito bem definido e não sai daquilo. A Espanha... Falando sobre esse comprometimento, aproveitando esse gancho do comprometimento tático, e iniciando aqui o nosso dossiê, talvez com pontos centrais aí do que deu errado nessa Copa pro Brasil, do que vem dando errado, na verdade, há muito tempo. E você citou isso, Neguerê. Será que o Brasil perdeu a sua identidade? E aí eu pergunto isso trazendo alguns dados. O Brasil teve só 34% de posse de bola no fatídico jogo contra a Noruega. Vocês estão vendo aí na tela algumas dessas informações. Essa é a menor marca da seleção brasileira em Copas desde que se começou a medir esse tipo de estatística. Isso aconteceu lá em 1966. E tendo a crer que antes disso também não houve um jogo em que o Brasil teve tão pouca posse de bola. Ou seja, o Brasil ele não se impôs ali contra a Noruega, ele não jogou como protagonista. Ele acabou jogando mais como o azarão do confronto. A Noruega queria jogar por uma bola. Nem a Noruega esperava o Brasil jogar daquele jeito. Isso que é o mais engraçado. A Noruega... Mas aí vocês não acham que é o Ancelotti? Porque quem define como o Brasil vai jogar contra a Noruega é muito mais ele. Você põe na conta dos jogadores, óbvio, a responsabilidade, mas eu acho que no peso, a definição de como entra em campo é do treinador. Eu acho que essa coisa camaleônica do Ancelotti, que ele sempre fez, inclusive no Real Madrid, que tinha jogo que o Real Madrid jogava como o azarão, tinha jogo que o Real Madrid jogava tentando se impor, e ele tentou aplicar isso pra seleção. Eu nem acho que esse foi o determinante pra eliminação do Brasil, tá? Porque mesmo com menos posse de bola, o Brasil tava criando mais chance que a Noruega, por exemplo, no jogo. Isso serve como pergunta. Ele é responsável? Eu não colocaria ele como responsável direto. Ele tem a parcela de culpa. Até porque, que é um outro dado ainda dentro disso que a gente tá pontuando, que também acho que casa com a falta de identidade do que a gente entende como futebol brasileiro. E aí não tem nada a ver com o Ancelotti. Eu acredito isso, pelo menos. Né? Não acredito que tenha sido uma orientação do Ancelotti em relação a dribles. O Brasil teve o pior aproveitamento em dribles entre todas as 48 seleções identidade da Copa, isso cara. tem a ver com Entre todas, na fase de grupos. Agora você pega a França. O que o Doué faz quando o jogo tá difícil, quando ele não joga titular? Olha isso, velho. O Brasil ficou atrás de Curaçao, da Jordânia, do Iraque. É característica, mas o Ancelotti, ele não colocou isso como parâmetro lá na frente, porque lá na frente tinha que fazer gols. Ele valorizou muito o sistema defensivo. Tá. Ele queria conter danos. Gol, né? Não tomar gol. Então, se proteger. Então lá na frente, irmão, era fazer gol. Se der, drible deu. Se não der, tá tudo certo. Se você pegar a França, a França, quando ela tá com dificuldade de quebrar linhas, eles vão com o Doué e mandam o Doué cair pra dentro. Cai pra dentro. O Olise recua pra pegar de frente pro gol, pra poder quebrar pelo menos a primeira linha de defensores. Então, cara, é muito difícil você ver um Brasil jogar feio. O Brasil jogou feio. Se você jogar feio e faz o resultado, faz um jogo burocrático, você passa, tá tudo certo, tá valendo. Agora, você joga feio, você perde.
sendo o Brasil, E tem o peso é bem maior. Você exato. falou do eu, o Brasil tem jogadores. Porque o Faraldo falou um negócio, é verdade. Por mais que tenha adotado essa estratégia, o Brasil teve chances de ganhar contra a Noruega. Se faz o pênalti. Se faz o pênalti e o Endrick faz o gol, é um cenário diferente. Ia ter essa baixa de posse de bola, mas ainda assim é aquilo que o Negreira falou, vai passar. Vai passar. A gente viveu isso com a seleção de 94. Não era uma seleção que driblava tanto, não era uma seleção Mas que ela é fazia mais pressão, mas era uma seleção eficiente. E a gente foi ali. até a final assim. Até a final. Até então, até antes do Brasil levar o primeiro gol, o Brasil tava ok, tá? O Brasil tava ok. Sim. Tanto que o Brasil tem a possibilidade de abrir o placar cedo, que aí obrigaria Noruega sair Sai pro mais. jogo. Ia mudar totalmente o Ia cenário. dar mais espaço para o Vinícius Júnior, para outros jogadores. O Bruno Guimarães. Então, mas a estava escolha bem. do Bruno de Martinelli bater é estava dele? bem. Oi? A escolha do Bruno bater é do Ancelotti? Cara, foi uma ele escolha, defendeu isso na foi uma entrevista escolha, não é... Da comissão técnica dele, A vai. comissão tá ali. Aí eu entendo, realmente o Vinícius Júnior não é um exímio batedor de pênalti. Mas eu acho que faltou o tato do Ancelotti de perceber que o Vinícius É o Júnior momento cresceu é como o um momento da protagonista daquela Copa. seleção. Mas Então não ele parte tem que do bater técnico, irmão. Mas o jogador tem que ter... O jogador, irmão, ele tem que pegar e fazer o seguinte, mano, eu vou bater. Então, eu concordo, Porque mas eu acho... ninguém ia bater de frente com o Vinícius Júnior. Alguém bateu de frente com o Neymar? Pô, não, mas O Neymar também não era... É que eu acho que hoje no futebol soaria como uma rebeldia do Vinícius Júnior ele desrespeitar uma orientação da comissão técnica do Ancelotti. Por mais que eu acho que isso O poderia ter Neymar acontecido sai do sim. banco, o Neymar também não era a primeira opção. Não, a partir do momento que ele tá em campo, eu acho que sim. Eu acho que não, hein? Eu acho que não. O Neymar não era a primeira opção. Ele pegou a bola e botou embaixo do braço, acabou. Ah, mas ele é um puta... Se tem uma coisa que o Neymar ainda faz bem é bater bola parada. E outra, é o Neymar, não é isso? Sim. Mas foi o Vinícius Júnior que pediu a bola. Me dá aqui, eu vou bater. E o... Vou resolver. Tá tudo certo. A gente vai ficar aqui tentando arrumar uma justificativa, mas o goleiro também teve o seu mérito Sim. Teve o seu mérito em pegar o pênalti. Então, pensando que tem coisa da Noruega a se destacar. Seja o goleiro norueguês, seja o Haaland. Dá pra falar que teve um vilão brasileiro nessa eliminação? O segundo tempo eu coloco o Ozil como vilão, que ele erra muito no quebra a centro. equipe. É. É a hora que, primeiro tira o Ryan, depois faz Errado. as duas mudanças perto da No meio. pausa. Sem... A gente falou muito, faz a mudança e vem a pausa pra hidratação. Especificamente no segundo tempo da E Noruega. é eu confuso, acho porque que ele coloca o quase Endrick, pelo o Endrick Ancelotti. faz a jogada de quase gol, você vai falar, vamos tem que tentar mais uma vez essa jogada, né? Vamos, se aqui quase foi uma vez, vamos de novo. Só que a hora que vai pra ser de novo, ele faz a mudança que quebra essa jogada que ele mesmo criou. Danilo entrou mal. Ele perdeu a o convicção do que... ele acabou de colocar o Endrick pra dar profundidade. Faz a primeira jogada, é quase gol. Você fala, deixa eu continuar, tá indo bem a minha estratégia. Não. Dá 5 minutos, ele muda. Ele joga o Endrick pra Endrick pela- direita, Tipo coloca assim, o Neymar vou colocar o Neymar no pra jogar meio. porque o jogo tá acabando. Não vou morrer com esse cara no banco aqui, não. Entra aí, faz alguma Então, coisa. mas é como a Andressa falou, abrindo mão da convicção dele. Das convicções, né? Seja do primeiro tempo, seja... E aí é frustrante porque a gente tá olhando o negócio acontecer e de repente você fala, uai, mudou? Eu não consigo colocar o Ancelotti como o vilão, mas assim, especificamente do jogo contra a Noruega, talvez ele tenha sido o principal responsável. Do Mas segundo aí, tempo cara, pra é aquilo que a gente frente, tava falando. É toda uma perda de identidade, é todo um ciclo cagado bem antes do Ancelotti chegar. Eu não sei nem- Aí eu não sei nem juntam se os ele elementos. continua. É, tem o contrato, né? Tem um Espero contrato que até continue. 2000. Eu acho que continua. Tomara que continue. Eu acho que que continua. Cansou de mudar de terra, mas Sabe eu quem eu não acho que não sei. continua, Andressinha? Quem? Ó, Temos um outro ponto aí. É o fim de uma geração Neymar. E aí dá pra ter uma perspectiva. Porque assim, gente, eu vou dar minha opinião aqui, podem concordar ou não. Tem muito de eu gostar ou não, e também tem de fatos. O Neymar não conquistou, além de uma Olimpíada pro Brasil, e é uma Copa América, né? Uma coisa assim. e a Copa América ele não tava. Ele Foi não de tava, 19. né? Então é isso mesmo. O Neymar em Olimpíadas que Copas... ninguém conseguiu conquistar. O Neymar, tem o seu mérito o ali. Neymar em Copas gera frustração. Pô, Tudo olha bem essa que tem imagem, dá lesão. vontade de chorar, de bater a cabeça Depois nessa mesa tem uma aqui. lesão, mas assim, em termos de Copa, é frustrante, né? Eu acho que as Copas... o fracasso do Neymar, especificamente. Não tô nem falando só da geração Neymar, porque essa geração Neymar tem Danilo, Marquinhos, Casemiro, acho que essa turma toda que não volta mais pra seleção. Mas o Neymar, especificamente... Eu acho que o desempenho dele em Copas resume um pouco do que foi a carreira dele, ou a trajetória dele de forma geral pela seleção. Ele sempre se machucou, cara. Todas as Copas teve algum problema físico envolvendo o Neymar, ou antes ou durante. E ele nunca conseguiu ser o Neymar que já foi em algumas temporadas pontuais ali no Barça, no PSG, no próprio Santos no início da carreira. E é sempre isso, cara. A imagem do Neymar em Copas é sempre essa cara de derrotado. E aí, outro ponto que eu trago é...
também fica... Assim, a gente tá até falando disso, pensando agora numa Argentina que joga pro Messi e tal. Mas mesmo ela jogando pro Messi, você tem um comprometimento de mais gente ali no elenco. Você tem uma responsabilidade dividida em alguns momentos. Tanto que nas quartas de final, na classificação, o Messi não faz... Ele trabalha pra equipe, não há nenhum gol dele. Existe uma coletividade maior. A gente teve um Brasil, às vezes, muito em função do Neymar? Cara, acredito que não teve nada. O Brasil não tinha esquema nenhum de jogo. Não essa. De forma geral. Ah, cara, eu acho que sim. Não era... Dependeu-se muito... Assim, criou-se uma expectativa de que o Neymar ia resolver. Cara, não sei. Eu tenho dúvida em relação a isso. Eu não consigo ver dessa maneira. Essa de 26, infelizmente, o Neymar não deveria nem estar indo. Sim, e eu acho que é isso. Talvez não tenha sido nem o Ancelotti, mas a fala do Dorival, se eu não me engano, ali, um pouco antes de cair, de que existia toda uma expectativa do Brasil jogar em torno do Neymar, eu acho que acaba denunciando um pouco desse pensamento que todos os técnicos que vieram antes do Ancelotti ali tinham de a galera pega Neymar. A Argentina de exemplo, mas a Argentina ela tem um padrão de jogo estabelecido para favorecer o Messi. Nós não temos esse padrão de jogo. A gente não tem uma equipe pronta. A gente não tem... Se você fizesse um ciclo justo com o Neymar, pelo menos bem fisicamente... Pra justificar a convocação dele. Pra você jogar, vamos se esforçar aqui, vamos colocar 2 volantes burucutu, igual tem na Argentina. Eles, ficam sempre dobrando marcação. McAllister tá... E o Depou fica jogando ali, dobrando marcação pra ajudar o Messi. O Messi não volta. Não precisa marcar ninguém, que nós vamos correr pra você. Aí tudo bem. Só que hoje nós não temos nenhum padrão de jogo, nem temos nada que justifique botar o Neymar pra jogar pra ele. O fato é que, assim, o Neymar era um cara que... Eu acho que de alguma forma, pelo menos em algum momento, sempre fez o povo brasileiro se unir ali em torno dessa seleção do Neymar. É que eu não gosto... Por mais que eu tenha perdido um pouco desse apelo, né? Eu fico me perguntando... Eu não gosto do lance do salvador da pátria. Então, talvez e colocaram sempre isso nesse lugar. Por isso que ficou tudo isso de todo mundo querer o Neymar. Porque, cara, não é uma pessoa só que vai salvar. Mas tivemos Ronaldo, tivemos Romário. Tá, mas lembre muito bem que tinha uma galera junto com eles. Pois é, né? Eles resolviam. Eu tinha um Ronaldo com o Rivaldo. Eu tinha um Romário com o Bebeto. Né? Eu tinha duplas, eu tinha Ronaldinho Gaúcho com Ronaldo e Rivaldo. Não é uma pessoa. Longe de ser só o Pelé. Então, assim, a gente ficou nessa dependência de um ídolo individual e esqueceu a nossa identidade como futebol coletivo, que é o que levou o Brasil aos títulos. Será que o fim dessa era Neymar, então, é o segredo pro Brasil voltar a se reconectar com seus torcedores? Eu quero acreditar nisso, porque eu acho que talvez a gente divide um pouco mais a responsabilidade, esses jogadores ganham mais protagonismo. E aí você tem Vini, Endrick, Estevão, João Pedro, sendo algo a se pensar num trio, num quarteto. Como o Vini Júnior mais maduro, acho que talvez sendo a liderança dessa molecada toda. Rodrigo de volta. É melhor. Quarteto com a gente. Já lembrei de 2006 ali. E agora, como é que ele ia fazer pra reconectar o povo com a seleção brasileira? Isso aí é um Eu tenho vários segredos aqui que pode ser Então vamos. Manda bala. Primeiro, parar com esse negócio de tirar a seleção do Brasil. Botar sempre lá pra fora pra poder visar o financeiro e agradar os patrocinadores. Cara, o Brasil tem que voltar a jogar pra cá. Pelo menos na América do Sul, né? Mas... Não, pra aqui dentro Brasil. Mesmo. É trazer pra cá, pra jogar aqui dentro. Quiser mesmo, que é amistoso. Trazer grandes jogos pra cá, pô. Convida uma seleção europeia pra jogar aqui dentro. Olha, aí, não é pra falar não. O feminino tem feito isso com muito mais maestria. E é isso. Sim, os jogos dos Estados Unidos... A preparação da seleção feminina é contra os grandes times que vão disputar a Copa do Mundo e é o que tá dando carga pra essa seleção. Ingresso popular. Tem que ter os ingressos populares. Meu irmão, é um absurdo você pagar quase R$2.000 no ingresso pra você passar raiva. Aí a galera, eu critiquei, mas a torcida brasileira nos Estados Unidos, outra só vai pra esses jogos quem tem dinheiro pra ir. É turista, não é torcedor. E outra, se eu tenho dinheiro pra poder frequentar uma arena dessa... Você falou isso, você vai querer ficar de boa lá. Pipoquinha, cachorro quente, instalando um nanazinho, então uma cervejinha, pezinho pra cima, ar-condicionado, farol, é vida. É turismo, pô. Se eu tô gastando esse carvão todo, eu não quero ficar cantando, me suando não, bicho, não tem cabimento. Agora... Tirar o Ancelotti, que eu tô com essa ideia de talvez ele não fique, tá? Talvez ele não fique. Eu espero que fique. Eu também quero que fique. Não, você precisa dar uma continuação. Senão é mais uma vez no trabalho. Pega do pra zero. Mim é Começar pior, do zero. Então é pior. Então, pra mim fica. Ninguém mandou renovar agora. Já que renovou, fica.
Agora, é totalmente diferente do que ele imaginava. O buraco é muito mais embaixo. Ele tem uma CBF cheia de problemas. Mas é por isso que ele veio, pô. É por isso que a CBF Gente, ele é o treinador mais bem pago do mundo. Pois é. É por isso que a CBF apostou tanto nele. Mas É por isso que ele já renovou pra Mas 2030. a cobrança é maior, pô. Concordo. A cobrança é maior. Um técnico brasileiro no lugar dele teria caído. Teria morrido. Não no teria caminho. renovado esse contrato. não Teria teria renovado. vindo. Então é diferente. Mas eu prefiro um brasileiro. Eu prefiro. Tem que trazer a malandragem de volta. Irmão, volta a repetir. Mas eu acho que o Ancelotti é capaz de fazer isso. Ele Mas foi ele não campeão faz. com times recheados de Qual brasileiros. foi Milan, o Real trabalho Madrid. do Ancelotti ganhando uma Champions que teve isso? Pô, todos os trabalhos dele pica lá na Europa tinha Irmão, jogador brasileiro como protagonista. Sim, mas o esquema não era essa lindeza toda, não. Quando a galera falava que o Real Madrid tinha um pacto, não, mano, não era pacto, não. Tava sendo sufocado taticamente, o Vinícius Júnior ia lá e decidia. Ou o outro ia lá, mudava o jogo. E ele tinha sorte de campeão, é diferente. Eu não sei se é sorte, eu entendo, porra. mas eu acho que passa talvez por ele ter mais os grupos ali, seja de Milan, de Real, de qualquer outro time, nas mãos. E ele tentou fazer isso ligado? com a seleção brasileira agora, com o carro andando. Poderia dar certo, Então, tá? talvez o segredo seja esse. poderia dar certo. Se a gente projetar pra 2030, eu acho que o 2030 ser um ciclo em que o Ancelotti vai tendo esse grupo na mão. E ele acertou muito em levar os falando em moleques. Pensando em projeção, né? Quem ele teria em mãos? Desculpa. Quem são essas peças? Pô, eu acho que o Ryan, que ele colocou como titular ao longo da Copa, tem que seguir como Ele titular. acertou. Ele Entendeu? acertou. O Vini Júnior, que é um pupilo dele desde o Real Madrid, O moleque tem que seguir já como chega uma muito peça forte. importante do elenco. Rodrigo volta? Rodrigo volta, eu acho que sim. Sabe? Eu não quero ser pragmático. Eu acho que ele tem que arranjar novas Estevão. peças pro meio de campo, principalmente. Estabelece o Bruno Guimarães como um pilar ali e começa a moldar um meio de campo novo, renovado em torno dele. E aí Com tem que quem? chamar meninos novos. Tem que testar gente nova. seguimos com problemas nas aulas, 2030 né? vai ser pior, tá? Os lados. Eu não quero desanimar. A nossa safra não é Eu das não quero melhores desanimar mesmo o povo. pra meio de campo. Mas ao mesmo tempo, olha o ataque. A gente tem os melhores atacantes do mundo pra 2030. Vai ter que plantar árvore média pra poder dar um jeito de colher alguma coisa. Posso propor uma dinâmica final aqui rapidinho? Até Bora. em cima do Hendrick que você citou. Os 11 titulares ideais hoje pra Copa de 30. Escala aí a sua seleção ideal pra 2030. Com o que a gente tem hoje de projeção. Sem saber se vai surgir um Pra novo... não ter menino danos. estrela. Hoje. Porra, Léo Jardim. Pô, já fomos pro caralho. Você deu muita margem pra ele. Você falou. Corta. Deu muita margem. Ele mandou uma pra mim, papai. Eu vou levar que eu conheço, meu parceiro. Minha confiança. Meu goleiro, ele não sai do Você gol. não confia nele no Vasco, vai confiar pra Copa de 30. Ele só tem um defeitinho só, que é porque ele é bobo. Não sai do gol com as mãos. Só isso. Ele é E ele é goleiro, né? Que bom. Mas, cara, assim, brincadeiras à parte. Dá pra você montar uma seleção que vai sofrer. Vai sofrer. Porque vai ter muito moleque que vai chegar e vai sentir o peso. Mano, são muitos anos sem ganhar nada. Não, mas vai, goleiro. Goleiro, quem? Eu vou levar o Hugo ou Não, o o Carlos seu titular. Miguel. Carlos Miguel. Eu fecharia Palmeiras. com o Carlos Miguel. Eu Pra mim, tanto faz, tá? Ordena a Hugo, Carlos língua, Miguel, mas não, eu cara, levaria. mas eu ia Eu no acho Os Carlos dois que vão ter que ir. Os dois vão ter Não, que mas ir. titular. Carlos Eu Miguel. fecharia o Carlos Miguel. Eu fecho. Carlos Miguel. Lateral direito. Seria titular É o nessa Wesley. Copa, vai estar melhor Tá. na Direito é o próxima. Wesley. Tudo bem, E na vamos esquerda? manter no Wesley. Na esquerda? E eu apostaria no Kaique Bruno, do Cruzeiro. que era do Cruzeiro. Tá, Sim. vou com vocês. Mas tem que ter outro. Dupla de zaga. Não, vamos pensar em Não, é titular. só um pra time. ter uma base ali. A dupla Meio campo. eu posso manter a mesma. Eu vou manter o Bruno Guimarães. Manter o É o único Guimarães que eu Não, manteria. não, não, o Bruno Guimarães pro meio de campo. Na zaga, o Tá, tá na Gabriel zaga, Magalhães. perdão, Gabriel já Magalhães fui pro meio de E campo. Marquinhos. Marquinhos eu já tiro, descarto. O Marquinhos eu acho que vai, mas não sei se como Passar titular. bastão. É pra passar O bastão. Gabriel eu mantenho. Pra ajudar aqui, ó. Mas quem é que joga ali? Tem Vitor Reis surgindo aí, ex-Palmeiras. Mano, mas estourando já vai na estar. Europa. Mas de titular. Eu acho que é Gabriel Magalhães e Murilo. Eu vou de fecharia. Murilo. Eu já tinha falado do Murilo. Continuo com o Murilo. Tem Beraldo também lá no PSG. Eu acho que assim. Beraldo é um cara, bom a gente tem nome. bons nomes. Mas Na eu moral. prefiro o próprio Murilo do que o Militão, Beraldo. Eu repito, o Militão vai ter uma idade boa pra Não, mas eu já tô Copa. pensando nos mais jovens. Eu quero gente mais nova nessa Com seleção. saúde. Ah, Eu quero gente, Volante. atletas saudáveis. Volante. Danilo. BG, Bruno Guimarães, com certeza. Danilo Santos, né? Jogador que, Cara, que não eu teve acho muita que oportunidade eu acho que na o Bidon Copa. é o típico jogador que tá faltando nesse meio de Reserva. campo do Brasil. Bidon é reserva, crescer. mas Não sei se reserva. Hoje tudo bem, hoje é pra reserva, 30... né? Você falou hoje. Não, Que mas a gente tem projetando pra Copa hoje de 30. projetando, mas ainda o Bidon é... Ele chega em 30 se manter a regularidade. Ele chega por forte. fora, é. Tá. Mas o BG E eu o nosso mantenho. 10 ali de meio de campo? Estevão. E eu iria de Estevão, mesmo achando que no Chelsea ele vai ser moldado como atacante pela direita ali. Mas pra seleção, Esse acho que a seleção fiasco tem que que trabalhar foi, ele como meia. abre Vitor Roque.
Tem Atacante Paulinho. a gente tem um monte de opção, bicho. Uma galera, irmão. Nossa, gosto do Paulinho. Tem uma galera. O João Pedro que não foi. Daria pra repetir não, na frente boa tem parte muito. dessa... Zezé. O João Pedro que não... Na frente você tem uns 8, 9 jogadores na frente. Muito, mano, muito. Ryan, Vini Júnior, Rafinha, Rodrigo, João Mas, gente, Pedro. o Rafinha, eu já... Eu acho que não vai estar na Copa. Rafinha já deu também. Eu acho que o a Rafinha gente não vai pra odeia o 30. Rafinha, mas o Rafinha Não que eu odeio vem o de Rafinha. duas temporadas Eu como um odeio dos o melhores do Rafinha, mundo, mas eu acho que não... Irmão. Não, ele pra 30 ele não vai. Mas na hora de pano, Não vejo Pode ele ser. mais na uma hora de Copa do pano, Mundo. pano. Tá faltando alguém que bata no peito e fala assim, sou eu. Eu sou o nome, eu vou resolver, pô. Toque em mim, toda seleção tem esse cara. Meus caros, sem Brasil então, como vocês muito bem já entenderam depois desse dossiê levantado aqui por nós nesse vídeo, tem a Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo nesse domingo. Nossa, é verdade, né? Tem uma tal de final, gente. É, pois é. Que nós não Sem estaremos. seleção brasileira, mas com transmissão aí em muitas plataformas, seja na TV Globo, no Sport TV, no SBT em parceria com a N Sports. Então assim, não faça igual a seleção brasileira e não perca esta finalíssima. Olha, certo? tem também disputa de terceiro lugar. Provavelmente um Tem, jogo é verdade. também muito importante, muito interessante, né? Vamos dizer assim. Amanhã, pô. Amanhã, 6 horas da tarde. Então, muita coisa ainda nessa Copa, né? Na realidade, os 2 jogos mais importantes aí nesse final de semana. As 4 seleções mais bem ranqueadas que chegaram à reta final, enfim. No fim, deu o que o ranking indicou. O que a FIFA queria. O que a Essa é a FIFA queria, verdade. E tem Campeonato Brasileiro hoje também, meus caros. Fluminense, Bragantino e Mirassol e Grêmio. Tá? Os 2 jogos de hoje à noite, às 8 da noite, ambos com transmissão do Premier. Brasileirão Série B continua, tá aí bonitinho, com América e Ceará, 19 horas, de sexta-feira. Dia bom pra você ficar conectado aqui com a gente. Temos São Bernardo e Avaí, Juventude e Cuiabá, todos os jogos às 19 horas. Vai ficar perdido, você vai ver todos os jogos, por isso que é uma televisão ligada, o celular na outra e o tablet aqui no cantinho. Acabou. Show. Vai assistir tudo sem perder nenhum lance. Ah, E sabadão é isso. Criciúma e Vila Nova. Jogo bom. Ponte Preta e Goiás, ambos às 16 horas, tá? Sábado, dia 18. Sport Recife e Operário Atlético Goianiense, o Dragão contra o Athletic Club, lá de Minas Gerais. Jogo bom. Todos jogos bons e eu vou te falar, todos Disney Plus Premium. Perfeito. E amanhã também tem a volta do Paulistão F, também conhecido como Paulistão Feminino, às 10h30. Um clássico, Palmeiras e São Paulo, equipes aí que sempre estão disputando os campeonatos femininos. Transmissão do Sport TV, clássico na tela, então todo mundo ligado na Sky. Clássico Choque Rainha? Choque rainha. Pô, que maneiro, hein? É bem Show de bola. interessantíssimo esse jogo, Bom, porque bom. o Paulista também tem jogos do Paulista e tá rolando o Campeonato Brasileiro também. E essas equipes também estão brigando no Brasileiro. Então fica ali fica mais competitivo ainda do que já é. Sim, é uma rivalidade mais aflorada Exatamente. pela combinação das duas competições. E o que não falta é competição, como a gente bem mostrou pra vocês aí, um monte de jogo. Então fica de olho no calendário de esportes da Sky. Ali você encontra toda a programação divididinha por data, onde você assiste, o horário de cada jogo. Aí não tem erro, tá? E pra quem ama futebol, tem um pacote pop da Sky, né? Pra saber mais, acesse o QR Code que tá na tela, manda um zap pro link que tá na descrição, porque quem ama futebol, o pacote pop é uma beleza. Show! E outra dica, falar do pacote pop, né? Tem Sky Mais também, tá? Que é o serviço de streaming que é 0800 para quem é cliente Sky. Então você fica conectado, assiste tudo na palma da sua mão e aí não tem segredo, é só você ser cliente Sky. Quer outra coisa que é 0800? Você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos, deixar o seu comentário, pô, qual que é a sua opinião sobre esse momento, esse fracasso da seleção brasileira, o ciclo pra 2030. A gente falou aqui Quem é a muita sua coisa. seleção? Monte sua seleção, coloca aqui nos comentários seus 11 titulares para 2030. É isso, que absurdo a gente falou aqui, deve ter falado um também. monte, né? É isso, meus caros. Sextou! Partiu! Partiu! Valeu, gente. Beijo.